a gente tem que olhar de forma fixa que o Trump está marretando na tecla de que sim, não é apenas imigrantes agora da América Central e do México, a gente está vendo da China, da Rússia, países da Ásia Central e para isso não ter nenhum tipo de filtro, se você vê, teve um desdobramento aí nos anos Biden também que foi muito revelador, eu diria, né? Que foram alguns governadores, né, de estados ali com acesso mais constante, um fluxo mais intenso ali de imigrantes. Ron DeSantis, governador da Flórida, e o Greg Abbott, governador do Texas, acabaram botando algumas caravanas com imigrantes ilegais e enviando para redutos progressistas de esquerda ali no noroeste americano, propriamente em Martha's Vineyard, que é como se fosse um balneário ali da elite. E também na cidade de Manhattan, que está sendo totalmente, está meio que provando do veneno das políticas que muitos dos moradores de Nova York sempre advogaram, mas no lombo dos outros, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Agora que eles começaram a ter uma superlotação de toda a rede hoteleira ali, que a prefeitura e o atual prefeito Eric Adams, democrata, está pedindo arrego e mandando encerrar de uma vez por todas esse fluxo, eu acho que isso foi, assim, Claro que são vidas sendo utilizadas no meio do caminho, era melhor que não fosse necessário isso, mas talvez foi necessário um movimento, até com um contorno meio publicitário desses governadores republicanos, para fazer algumas elites democratas perceberem que eles estão sempre se eximindo das consequências das políticas e da ideologia que eles defendem e advogam. Ou seja, eles pregam a imigração ilegal, desenfreada, mas acaba realmente todos os efeitos práticos sociais e políticos acontecendo, sendo mais agudos ali onde a cena está acontecendo, e não nos estados no noroeste. Até onde eu sei, não está tendo uma grande invasão ilegal pela fronteira norte do Canadá dentro dos Estados Unidos, certo? Enfim, é um assunto espinhoso, obviamente, tem muitos desdobramentos. É um tema que o mundo inteiro está se havendo, né? Está se batendo, que é a questão da imigração e dos choques. E a queda de braço do Texas com a União, né? Exato. Não, sem dúvida. E tem muitos caminhos que a gente pode seguir aqui também para falar. Desenhou-se uma possibilidade de guerra civil no momento. Eles acabaram voltando atrás. Num certo momento. Não deu em nada, mas essa questão vai surgir, ela não vai embora, ela é séria nesse sentido. Acho que o Trump representa parte de uma resposta que é: sim, precisamos ter controle sobre a imigração. Acho que até o pior da imigração ilegal até diminuiu bastante já, mas ficou a marca do governo Biden. Aquilo aconteceu. Teve pelo menos uns 2 anos ali de entrada desenfreada e nada vai apagar isso. Controlou agora, mas nada vai apagar isso. Alguns casos bem... Só que o outro lado vai ter que ser visto. Né? Alguns homicídios ali feitos por imigrantes ilegais que foram grotescos, cara. Grotescos. Mas a gente estava falando aqui antes de começar o programa sobre os debates, né, que aconteceram na campanha. Um deles até, eu acho que foi a pedra final aí, a gota d'água para a desistência do Biden, né? Como que a gente tá lá agora com essa corrida? É Kamala ou Kamala? É Kamala. Eu aprendi que é Kamala. Kamala também. E aí, como que tá essa corrida presidencial? Vamos lá. Eu acho que se o retrato fosse tirado hoje... Era uma vitória muito mais certa se fosse o Biden. Mas total. O Biden tava fora de jogo. Não tinha jogo ali. Não tinha. Agora, eu acho que a Kamala Harris, sinceramente, ela não estava pronta para o prime time. Não tinha que ser ela? Ela literalmente é a primeira candidata na história que chega na posição de uma das nomeadas de um dos principais partidos dos Estados Unidos que não recebeu um voto. Não recebeu um voto até agora. Foi uma grande orquestração dos caciques do Partido Democrata que até por debaixo dos panos ali ameaçaram o Biden e a Jill Biden, a atual primeira-dama, com invocar uma emenda na Constituição jamais usada para tentar dizer que o presidente em exercício estava inválido e estava fora das suas competências e faculdades mentais e seria, assim, removido, apiado do cargo na Casa Branca, né? E isso foi o suficiente para ele também tirar o time de campo ali quando estava realmente flagrante a debilidade mental dele, para todo mundo ver. Acho que o debate foi só... Eu acho que o debate, sinceramente, nunca tinha tido debate, João, um debate antes das convenções. E ficou essa política... Por que marcaram tão antes, né? Por que foi marcado tão antes? Essa dúvida surgiu. Por que toparam isso tão antes? Não sei se foi o doutor Ulisses ou Tancredo Neves que falava que não há coincidências na política, né? É. Por que estariam antecipando esse debate para antes
Pode ter sido uma ala do Partido Democrata que estava vendo, olha, Com não vai ter a certeza, menor Nancy Pelosi chance, não vai ter especialmente. a menor chance, vai ter que ficar claro para todo mundo e ficou, né? A gente sempre pergunta, será que um debate pode mudar uma eleição? Esse mudou. Esse aí foi Com decisivo. Esse aí mostrou, não pela discussão de propostas que todo mundo fala, né? Para mim isso já encheu também o saco, né? Vamos discutir as propostas. Você quer ver as pessoas que estão no Chato jogo. pra caramba, né? Se é só proposta, é chato. Você lê um documento ali com as propostas, tá lido. Aí o debate é para onde você vai ver a pessoa. E ali você viu, a pessoa do Biden, ele tá no nível terminal de Alzheimer, sem saber onde tá? Não. Ele sabe, mas ele já está com uma dificuldade real de articulação, uma dificuldade real De memória. na rapidez ali, concatenar ideias para criar uma resposta. Cada frase dele, você fica torcendo ali para ele concluir certinho a frase. Então, ficou claro. Coisa que em 2020 não, né? 2020 teve o debate dos dois. Já se acusava o Biden ali de tá gagá, tá totalmente caduco. chocante, Tá chocante caduco. a diferença Mas ele disso. teve debate em 2020, em 2020 ele se manteve bem, não era um jovem, era um senhor idoso, mas se manteve bem. Agora em 24, mas não teve assim a menor condição. Ficou Não, mas claro o que não fato tinha condição. E aí você vê, num passe de mágica, a vice-presidente mais rejeitada, com a pior aprovação da história, era a Kamala Harris. E num passe de mágica ela é erguida a esse status de reencarnação do Nelson Mandela, com toda a máquina de propaganda trabalhando em turno redobrado para criar essa mitologia express, né? em torno dela, a tempo dela chegar na convenção ali como o nome de consenso. Sendo que teve muitos nomes promissores do Partido Democrata que ficaram super contrariados com isso, mas que tiveram que estariam na fila. segurar a E goela que durou abaixo. muito pouco, Por que porque será? assim que o Biden declarou que não ia, né? Houve Sim. 8 horas, sei lá, em que tava assim, opa, quem pode ser? Ah, foi rápido? Deve ser a Câmara, mas talvez seja outro. Em 1 ou 2 dias, todo mundo já tinha cerrado fileira ao redor da Câmara, falou, é a Câmara, acabou. E é isso, então foi é muito reflexo- rápido. É reflexo da estrutura interna do Partido Democrata, que até no Sim. processo de nomeação dos seus partidos, os cardeais do partido têm uma ascendência e um controle muito maior. Ele tem até um conceito dos superdelegados, que tem um peso maior na hora de votar e chancelar e validar quem vai ser o candidato. No Partido Republicano não tem superdelegados, tanto não? que o Trump fez aquela investida em 2016 e dinamitou a estrutura interna do partido e fez o famoso hostile takeover, né? Fez uma... É o Qual povo, seria- a voz do povo qual se fez seria- ouvir. Qual seria a tradução para... né? Ele basicamente anexou o partido e hoje em dia o partido gira em torno da figura da persona dele, sem dúvida alguma. O que é Agora- outro elemento que tem que ser levantado também, né? Como que o Partido Republicano virou uma máquina de bajulação de um homem. E quem não tá nisso tá meio excluído ali, não tem lugar para ele na festa. Não tinha outra opção senão o Trump? Em 2024 Agora- teve uma primária, mas onde Isso, ele se ele recusou tá a muito participar à de frente. todos os Isso. debates. Ele não Ah, foi. é? E ele ganhando, tinha- cada eleição ali, ele ganhava de lavada, não tinha para ninguém ali, Tinha para algum- ninguém. Quem que era o principal concorrente Era dele? a Nikki Haley, ex-embaixadora das Nações Unidas, que serviu no próprio governo Trump, prometeu que não ia concorrer contra ele, concorreu. E Governador da ficou- Flórida, O governador da Flórida, o Ron DeSantis, que também acabou apoiando. E todo mundo acabou encerrando fileira com ele no final, engolindo o choro e ficando pianinho ali do lado dele. Mas eu acho que, em relação aos democratas, a Kamala Harris tem feito alguma série de entrevistas agora, onde o que mais tem sido notável, se a gente está, enfim, eximindo qualquer... Enfim, pelo menos colocando em segundo plano qualquer... Preferência. preferência. E também essa ideia da primazia de propostas. A gente está analisando puramente a pessoas. persona dela. Tá. Isso. Desculpa, antipática, frases desconexas, umas saladas verbais sem que ela vai repetindo. Ela tem fala dificuldade também Nossa de- senhora, ela fala a mesma coisa com sinônimos e e não chega ao ponto e não traz nada substantivo, entendeu? Ela tem Então, falas muito... É meio Rolando Lero. Meio rolando lero do nível corporativo, assim, Isso, sabe? Ou da administração tecnocrática. pública, da tecnocracia da administração pública. Assim, então, Totalmente. frases que não conectam, são muito abstratas, é sempre relação de conceitos abstratos, assim, é uma coisa muito pouco tangível. Eu acho ela bem simpática, na verdade, mas ela tem isso. O conteúdo do que ela fala é meio que uma E como foi? lenga-lenga da... Como foi o último debate que... Parece que o Trump falou que não vai participar de mais nenhum debate, né? Não vai. Ele foi mal nesse último debate? Como que foi? Eu achei que ela se saiu bem. Ela foi bem? Eu tive Deve ter sido... Eu tive a experiência de fazer a tradução simultânea, nunca tinha Eu feito vi, eu antes, acompanhei, né? eu acompanhei um pedaço lá você Eu fazendo. fiz o Trump e muito difícil. Acho que nas primeiras duas perguntas, quando a bola veio pra mim, eu não tava nem esperando, eu tinha que dominar. difícil, É né? sério.
Cara, demorou pra pegar no tranco, mas na terceira acho que eu já tinha, enfim, conseguido seguir. E foi uma experiência ali, nossa, foi uma tortura, porque era muitos estímulos ao mesmo tempo e eu tenho que prestar atenção em diferentes registros aqui do meu cérebro para tentar entender o que estava sendo conversado entre eles, se o Trump e a Kamala estavam marcando pontos, mas estava muito nítido que ele perdeu muitas oportunidades ali, ela deixou várias brechas que ele não soube aproveitar, ele estava repetitivo, trouxe pouca coisa nova, as frases que acabaram viralizando e furando a bolha foi mais restrito ao fato que ele deu vazão à tese de que imigrantes haitianos estão em algumas cidades dentro, comendo cachorro e gato. They're eating the cats, they're eating the dogs, believe me. E aí Mas ela estava claramente polida, mas ela... E teve mas aí o que fica para check-facting ao vivo lá, fact-checking também que eles fazem isso, não foi a primeira vez, que isso é feito. O Trump estava com tudo para ser mal avaliado, mas o fato que os moderadores, inclusive a moderadora, tinha sido da mesma sororidade que aquelas fraternidades femininas. República Universitária. As repúblicas universitárias femininas, são as sororities, né? Da mesma da Câmara, pô. Tudo bem que em gerações diferentes, mas elas tinham um vínculo, porque parece que é um pacto de sangue isso aí, uma vez você faz parte de uma sororidade ou de uma fraternidade. E ficou claro que, pelo menos o Trump apagou um pouco da performance previsível dele com o fato que as manchetes também foram povoadas por essa tese de que ele teria sido perseguido, que foi 3 contra 1. E aí você joga na guerra de narrativas e é um pouco reflexo do nosso debate público. E é um grande desafio para a imprensa isso. Você tem um candidato que a todo momento, parte da estratégia dele é atacar a imprensa. É falar, essa imprensa, ela mente, essa imprensa é fake news, essa imprensa está contra a gente. No debate... Peraí, só finalizando. E qual que é o grande desafio da imprensa também? É não entrar nesse jogo, sabe? Porque se ela entrar, então o nosso papel enquanto imprensa é atacar esse cara que tá... Daí perdeu. Se a imprensa faz isso... Ela se deslegitima na hora. O Glenn Green... Eu nem sei se no debate foi tanto isso. Assistindo, não me pareceu que eles estavam tão contra o Trump. Depois ficaram falando disso, eu vi, talvez um ponto. O Glenn teve aqui, ele falou que ele percebeu esse movimento na... Eu percebi esse movimento quando... Fala, Vilela. Fala, foi mal. Igual, cara. Ele percebeu esse movimento quando o Trump entrou na disputa mesmo, da galera falando assim, pô, você vai soltar isso daqui, vai prejudicar, você tá facilitando... Os jornais americanos, como o New York Times, eles adotaram uma posição até explícita, assim, de dizer, o nosso papel de defesa da democracia, de tudo, precisa ter a clareza moral de combater esse cara aqui. Pra mim, isso é um erro absoluto. Escolhendo o que publicar ou não, né? Pra mim, isso é um erro absoluto. Eles não chegaram a mentir também. Não, mas adotar, obviamente, estavam com uma... Não, o New York Times não chegou a publicar mentiras. Em que contexto? No governo Trump ali, né? Ou chegou? Chegou a ter fake news? O New York Times produziu alguma fake news contra o Trump? O meu instinto diz que sim, se a gente puxar a capivara a gente consegue localizar, mas acho que eles dão um twist, eles dão um spin, eles dão aquela contorcionismo. Contorcionismo, mas publicar realmente, inventar um negócio, não, muito difícil, muito difícil. O que acho que enfim, tem um caso, acho que um fator que vai ser que está sendo decisivo para essa eleição de 24 ao contrário de 20, é que o Twitter está sob domínio de Elon Musk, que deu all-in total no Donald Trump. Cara, isso em 2020, os Twitter Files que vieram depois, e me desculpe, são assim, documentos, apurações ali de dados objetivos da realidade. Movimentos que foram feitos por usuários dentro da plataforma. Não tem uma grande orquestração da direita anti-establishment aqui, muito pelo contrário. Porque disse muito claramente que o Twitter, em 2020, ali no meio de uma grande orquestração junto, enfim, a quem comandava o Twitter naquela época, era ainda o Jack Dorsey, né? Dando a entender que a história do Hunter Biden, que foi o filho do Joe Biden, com todas aquelas informações nada abonadoras, foto dele fumando crack com prostituta, traindo a mulher, foi conhecido como laptop do inferno, né? Que foi encontrado ali numa... meu amigo. Meu amigo. E aí foi encontrado numa loja de reparo de informática em Delaware. E essa história foi o New York Post que soltou essa história. New York Post, tudo bem que tem um pendor à direita, mas não é um jornaleco de quinta categoria, muito pelo contrário. Acho que é um dos jornais mais tradicionais até, se não ou mais. É um pouco o estilo tabloide, né? Mas é um jornal que tem sua tradição ali. Tem sua tradição. E aí essa história foi suprimida e muitas pesquisas naquele momento disseram que
17% do eleitorado teria levado em conta essa história para poder decidir o seu voto na reta final de 2020. Exato. E desculpa, a grande apuração que indica tudo que foi, enfim, feito por diferentes agentes ali em Hollywood, junto com a mobilização de também pessoas ali que estavam fazendo todo o monitoramento e o registro de novos votantes por correio. Virou aquela festa do caqui do voto pelo correio. Não vai ter isso esse ano também. Ah, é? Isso tudo foi um grande artigo divulgado pela jornalista Molly Ball na Time Magazine. Se vocês disserem que a Time Magazine ali em 2021 tem simpatias trumpistas ou conservadoras, acho que a gente não vive no mesmo planeta. Então, eu acho que esse artigo também foi muito definitivo de todas as diferentes forças que orquestraram o que foi necessário para poder sepultar o Trump a qualquer custo, porque viam nele uma ameaça existencial, colocando ele o argumento ad Hitlerum, né, de colocar ele como a reencarnação do Hitler, o terceiro Reich trumpista, sendo que é esse tipo de retórica que acaba levando a 2 tentativas de assassinato.